E a palavra que está no meu coração para esse dia está em 1 Samuel, capítulo de número 2. Vamos ler o verso 18, 19 e o 26. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia ao sacrificar o sacrifício anual. Olha o verso 26. E o mancebo Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Ok? Até aqui, eu li o 18, 19 e 26 de 1 Samuel, capítulo de número 2. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui. Esse texto vai falar sobre o ministério de Samuel, tá bom? Samuel vai nascer de um milagre. Ana, que é a mãe de Samuel, ela não podia ter filhos. Era uma mulher estéril, ela faz um voto ao Senhor no templo. Deus ouve o seu voto e, como resposta ao seu voto, Deus faz nascer Samuel. Quando Samuel nasce, ela havia feito um voto ao Senhor, dizendo que quando a criança estivesse desmamada, ela seria entregue ao templo, na mão do sacerdote, porque o seu filho seria do altar, né? O seu filho seria consagrado ao Senhor. Foi isso que Ana fez. O garoto foi entregue ao sacerdote e cresceu praticamente nos princípios da palavra do Deus de Israel. E toda a forma como Samuel cresceu, ele cresceu de uma maneira edificante. Até as opções de vida que Samuel teve, ele fez escolhas para caminhar perto de Deus, mais próximo de Deus. Por isso a história dele é uma história fantástica, né? Samuel vai ser o último juiz da Bíblia e vai ser sacerdote, juiz e profeta. É Samuel que vai ungir o primeiro rei de Israel. Samuel é importantíssimo para a história, né? Então é através dele que vai haver uma transição de juízes para a monarquia. Samuel é um profeta, é um homem que vai profetizar muitas revelações e profecias importantes na palavra e que se cumprirão. Suas palavras se cumprirão. E nós vemos aqui o capítulo 2 do versículo 18, preste atenção, que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Primeiro ele dizendo, o versículo mostrando para nós que a juventude dele era entregue para Deus. Ele entregava a juventude para Deus, ele ministrava ao Senhor ainda muito jovem, ainda muito pequeno. João disse que os jovens sois fortes. Salomão disse no capítulo 12 de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. Então perceba, é fantástico a gente entender, a gente perceber que a nossa juventude deve ser entregue ao Senhor. Usa da sua juventude, o vigor da sua juventude, a força da sua juventude para se envolver com as coisas de Deus, sabe? Da mesma forma que Samuel ministrava diante do Senhor ainda jovem, faça isso. É o que Salomão diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que chegue os maus dias. Lembra de Deus, lembra do que Ele fez, do que Ele é ainda novo. Não espera ficar velho para se relacionar com Deus, não espera ficar idoso para procurar o Senhor. Não. Se relaciona agora quando você é jovem ainda. Experimente experiências com Deus, sabe? É isso que vai te dar força para vencer a prostituição, as drogas, a bebida. Não deixe o mundo te abraçar. Se relacione com Deus para você ter força para vencer o pecado e não cair nas propostas que o mundo tem oferecido a você. A segunda coisa que eu também acho interessante, eu preciso entrar, é que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo e vestido com um éfode de linho. Olha a expressão, ele era vestido de um éfode de linho. O que significa isso? É o texto mostrando para nós que a roupa de Samuel era diferente. Porque como Samuel queria ser sacerdote, foi preparado para o ministério sacerdotal, desde pequeno consagrado para isso, a aparência dele era diferente. A roupa dele era
diferente. Eu sei que isso vai chocar algumas pessoas, mas é importante. Importante a gente dizer que a roupa, ela comunica alguma coisa. A roupa comunica, a roupa fala por si só, sabe? Ele tinha um encontro com Deus, ele queria se envolver com Deus, o relacionamento dele estava se intensificando cada vez mais, então o tipo de roupa que ele usava era uma roupa diferente. Não era mesmo a roupa de Ofni e Finéias, que eram dois homens que se prostituíam na frente do templo e que foram criados junto com Samuel, que eram os dois filhos de Eli. A aparência de Samuel era diferente. A roupa de Samuel era diferente. Tem gente que fala que Deus não se preocupa com a aparência, que Deus só quer o coração, mas na verdade, se o teu coração for transformado e o teu coração for santificado, você vai vigiar na maneira que você se veste. Você vai vigiar na maneira como você se impõe, sabe? Porque a roupa, ela comunica. Se o teu relacionamento é com Deus e você tem algo profundo com o Senhor, eu tenho certeza que você não vai querer se apresentar em qualquer ambiente para fazer as pessoas pecarem, seja homem ou mulher. Com que intenção eu tenho o desejo de querer seduzir alguém ou envolver alguém no caminho do pecado? Isso é obra da carne. Se o meu coração for transformado pelo Senhor, tem coisas que Deus vai mudar na minha aparência. Tem coisas que Deus vai mudar. Seja você da Batista, da Assembleia, da Congregacional, da Quadrangular, seja você, sabe, independente da sua denominação. Tem coisas que o Espírito Santo te incomoda. Por quê? Porque a roupa comunica. Ela comunica muita coisa, né? Assim, da mesma forma que quem vai a um tribunal de justiça vai de uma forma, quem vai a polícia vai de outra forma, quem vai a uma festa vai de outra forma, quem vai numa igreja vai de outra forma. Você consegue perceber a comunicação que ela gera? Então, como ele tem um relacionamento mais profundo com Deus, ele muda a forma como ele se veste porque ele quer ser sacerdote. E o versículo 26 dizia que Samuel ia crescendo diante dos homens, ia crescendo também diante de Deus. E ele se fazia agradável ao Senhor. Sabe o que crescer diante dos homens? É crescer sendo exemplo. Eu também não estou pregando roupa aqui, eu não prego esse tipo de coisa. Vocês nunca ouviram mensagens sobre isso, eu não falo sobre essas coisas. Roupa não revela caráter, eu sei muito bem disso. Mas o texto diz aqui que ele crescia diante dos homens, ou seja, ele não era só exemplo nas vestes, na roupa, na aparência. Ele era exemplo no caráter, exemplo na conduta, exemplo no comportamento. Samuel era alguém que era exemplo. Crescia diante de Deus, mas crescia também diante dos homens. Crescia com o coração puro, mas ele crescia também sendo um bom exemplo. As pessoas olhavam para ele e percebiam que o bom exemplo dele era um exemplo de um homem de Deus. Então é muito mais do que roupa, é muito mais do que aparência. É uma vida com Deus, é um relacionamento com Deus que muda tudo na gente, muda o coração, muda a mente, muda aquilo que está por fora e transforma coisas. Tem coisas às vezes na nossa vida que às vezes não é nem pecado, mas o Espírito Santo nos incomoda para que a gente não faça outras pessoas pecarem. Paulo disse isso: se aquilo que eu vou fazer for gerar escândalo na vida do meu irmão, é melhor deixar de fazer para que ele seja salvo, para que ele seja alcançado. Que possamos crescer diante dos homens, mas crescer também diante de Deus. Que possamos crescer não apenas com aparência, não apenas por fora, mas crescermos por dentro, diante dos homens e diante de Deus, com o coração, com a mente, com todo entendimento, servindo ao Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra que nos ensina, que nos cura e que trata da nossa alma. Abençoa essa pessoa de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você. Então compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar membro aqui, um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar contribuindo e nos ajudando a continuar a pregar a palavra de Deus aqui na internet. Agora que amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Samuel era alguém que fazia diferença. Era alguém que cresceu diante dos homens,
era alguém que crescia diante de Deus, era alguém que cresceu ministrando ao Senhor, usou a sua juventude para servir a Deus. Faça isso também, sirva ao Senhor, oferece o teu melhor para Ele, sabe? Não deixe com que as coisas de fora venham contaminar o seu coração. Seja transformado pelo Espírito, como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais a vossa mente, né? O vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até amanhã, Deus te abençoe.